Começando pelo fato de que, quando a gente olha ali a lista daqueles ingredientes, né, às vezes as pessoas elas têm muita fixação por olhar na lista do ingrediente e falar, tem o ingrediente X, o ingrediente Y, excelente. Não, tem o outro ingrediente, uma péssima ração. Só que, diferentemente dos alimentos feitos para humano, na indústria pet não tem nada que obriga a gente seguir a ordem dos ingredientes presentes naquela lista, né, com a ordem que mais tem naquele produto. Então, não é porque o primeiro item da lista é o que mais tem naquele produto. Às vezes, a pessoa olha, tem esse daqui que é muito bom, é incrível. Aí vai ver, tem 1%, muito pouquinho. Então, assim, aquela ordem pra gente não diz nada. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Esse podcast que a gente fala sobre nutrição de cães e gatos na área da indústria pet food. Hoje eu vou conversar com vocês, eu serei a host desse episódio, eu sou a Stephanie Teodoro e na minha companhia temos a Thaís Ximenes, que eu vou pedir para que ela se apresente, para ela fale um pouquinho sobre a sua história. Oi, gente, tudo bem? Eu começo agradecendo pelo convite, é uma honra. Nossa, é enorme estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Como a Stephanie já disse, meu nome é Thaís Ximenes, eu fui residente de nutrição clínica de cães e gatos lá na Unesp de Jabuticabal, orientada pelo professor Aulos, onde a Sté também fez, então a gente já se conhece, né? É onde ela também fez residência. E hoje eu vim trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês e tô super animada. É um prazer quando a gente está trabalhando com alguém que a gente conhece, que a gente tem convívio, né? Então, é muito gostoso. Obrigada por aceitar nosso convite, tá aí? E hoje a gente vai conversar sobre rótulos, né? Entender o que a gente, quando olha uma ração, uma dieta ali completa, balanceada, o que aquelas palavras querem dizer, o que aquelas porcentagens querem dizer, né? Então, vamos tentar esclarecer um pouco melhor, deixar isso mais fácil, né? Tanto para o tutor quanto para quem está começando aí, os veterinários conhecerem mais sobre dietas, né? Então, por que você acha que a gente não pode avaliar um alimento pet apenas olhando a composição do rótulo, né? O rótulo, ele traz muitas informações, mas o que a gente consegue entender sobre aquelas informações que estão ali? Então, é muito legal essa questão do rótulo, né? Por quê? Começando pelo fato de que, quando a gente olha ali a lista daqueles ingredientes, né, às vezes as pessoas elas têm muita fixação por olhar na lista do ingrediente e falar, tem o ingrediente X, o ingrediente Y, excelente. Não, tem o outro ingrediente, uma péssima ração. Só que, diferentemente dos alimentos feitos para humano, na indústria pet não tem nada que obriga a gente seguir a ordem dos ingredientes presentes naquela lista, né, com a ordem que mais tem naquele produto. Então, não é porque o primeiro item da lista é o que mais tem naquele produto. Às vezes, a pessoa olha, tem esse daqui que é muito bom, é incrível. Aí vai ver, tem 1%, muito pouquinho. Então, assim, aquela ordem pra gente não diz nada. Fora isso, né, olhando ali os níveis de garantia, eles dão pra gente apenas algumas informações. São informações muito importantes, só que acaba faltando quando a gente não tem o contato com a fábrica, por exemplo, para poder sanar isso que tá faltando. Então, do que eu tô falando? A umidade, a matéria mineral, a fibra bruta e o cálcio, por exemplo, a gente tem ali apenas o máximo. Então, a gente tem o máximo possível de umidade, o máximo possível de cálcio, o máximo possível de matéria mineral. E, por outro lado, quando a gente fala de proteína, o extrato etérico, que é a gordura, e o fósforo, a gente tem só o mínimo. Então, a gente tem que saber interpretar bem essas questões, porque às vezes a gente não vai precisar só da informação do máximo ou só da informação do mínimo, a gente vai precisar desses dois lados. E também a questão da energia metabolizável, né, que é literalmente a energia que tem ali por cada grama de alimento, ou enfim, por quilo de produto. Tem que ver como é que tá ali estabelecido nos níveis de garantia rótulo, no rótulo. Essa energia metabolizável, ela não é obrigatória de estar no rótulo. Então, e é uma informação super importante, né? Até porque quando a gente faz o cálculo energético, é isso que vai definir quantos gramas daquele alimento que o animal vai comer. E quando ela não tá ali, né, estabelecida, mesmo quando ela tá, ela pode ser definida de várias formas. A gente pode fazer um cálculo com base nos outros níveis de garantia para estabelecer essa energia metabolizável, então com base, né, principalmente aí no carboidrato, na fibra, na gordura, na proteína, então tudo isso, né, constitui.
Ou a gente pode fazer o que é mais próximo da realidade do produto, que seria fazer a análise tanto bromatológica do alimento, né? Então a gente pega aquele alimento, tira a umidade, a gente obtém a matéria seca. Nessa matéria seca a gente consegue encontrar, né, através de análises, os outros componentes da energia, e analisar também as fezes e a urina do animal que comeu essa ração. Então a gente consegue dessa forma, de uma forma mais próxima da realidade, né, obter tanto a energia metabolizável do alimento quanto a digestibilidade daquele alimento também, que seria realmente quanto o animal absorveu, né? Quanto ele aproveitou daquele alimento. Mas não é obrigatório fazer nada disso. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma empresa que não faz esse tipo de análise, é um pouco complicado. A gente não sabe dizer se tudo que tá naquele rótulo é do jeito que tá naquele rótulo, né? Muitas vezes elas usam o valor que foi formulado, né? Elas nem avaliam o produto depois. Então, Exatamente. a gente não tem como ter certeza. Por isso que é algo que eu sempre prezo bastante e eu passo para frente vão em empresas que são confiáveis, né? Que a gente confia, que a gente sabe que estuda, que tem uma boa índole, né? Que promove a pesquisa. Então, isso sempre vai ajudar a ter o direcionamento mais correto daquele alimento. E você falou sobre a energia metabolizável, só para o pessoal ficar um pouquinho mais, assim, entender mais, é a quantidade de calorias que aquela dieta vai fornecer, né? Então, sempre energia metabolizável é a caloria que aquela dieta por grama ou por quilo do produto vai estar oferecendo, né? A gente sempre fala que um animal, quando a gente vai calcular, né, a quantidade que o animal precisa comer, ele precisa de quilocalorias por dia. E o produto oferece quilocalorias por grama, né, ou por quilo. Então a gente faz uma conta que a gente acaba descobrindo quanto o animal precisa comer em gramas. Mas nada mais do que a quantidade de calorias, né? Que nem pra gente. Tudo que a gente come tem calorias, para eles também é a mesma coisa. Perfeito. E outra coisa também que você comentou é porque não é obrigatório, né? Hoje quem regulamenta os rótulos de ração é o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, só que ele só exige isso, que a Thaís disse mesmo, né? O máximo de umidade, de matéria mineral, de fibra de cálcio e o mínimo de proteína, estratégia e fósforo. Mas nada mais do que isso. Então, quando a empresa não quer, ela não precisa colocar, porque ela não é obrigada, né? Então, realmente, é esses cuidados que a gente tem que ter na hora de avaliar. Às vezes não é porque nutricionalmente o cão, o gato, de pelo menos 42 nutrientes, né? Então, Uhum. pra gente que trabalha com isso, o ideal seria que tivesse os 42 nutrientes. Mas não tem, porque o mapa só exige esses 5, 6 nutrientes, né? Então, a diferença é muito grande do que a gente pode dizer que realmente aquela dieta contém e do que não tem, né? Mas a gente vê isso também em dieta caseira, porque a gente não tem a composição de todos os nutrientes para a dieta caseira. Então, também a gente trabalha com algumas limitações, né, na nutrição. E aí, quando a gente pega um rótulo, Thaís, a gente olha para ele e vê ali que tem 40% de proteína. O que isso quer dizer? Então, quando a gente passa ali no processamento, né? Então a gente tem ali o máximo de umidade. Então a gente desconta esse máximo de umidade, em teoria o que sobra ali é a matéria seca do alimento. Quando a gente fala que tem 40% de proteína, por exemplo, é que 40% daquela matéria seca, ela é proteína. Então, basicamente, a gente também pode converter de uma forma que 40% daquela energia, teoricamente, vai vir da proteína. Então, aí a gente consegue saber quantos gramas de proteína bruta aquele animal está consumindo. É uma outra forma da gente analisar, né? A questão é que esses 40%, quando a gente fala nele relacionado com energia também, se a gente não sabe ao certo qual é a energia daquele alimento, então qual é a energia metabolizável, como é que a gente vai saber que esses 40% eles estão realmente sendo fidedignos, né? Eles realmente estão ali, não só a intenção de quem formulou, né? Então, isso que significa essa questão da porcentagem, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa porcentagem. E aí, quando você olha só essa informação isolada, né? Pensa nesse mundo, você recebeu essa informação, tem 40% ali de proteína. Você acha que isso reflete a digestibilidade, a qualidade do ingrediente, né? O impacto real que esse produto, esse nutriente vai dar na saúde do animal? Tem como você fazer esse paralelo?
Então, ela é sim uma informação que a gente pode levar em consideração também, mas se a gente leva ela de forma isolada, é o que eu falei, a gente não consegue confiar nem que realmente esses 40% estão lá. E não só isso, quando a gente fala principalmente em proteína, a origem daquela proteína, de onde ela veio, né, da onde foi comprado, enfim, como foi processada, influencia muito no aproveitamento dela própria. Então, a depender aí da origem dessa proteína, mesmo que esses 40% de inclusão sejam verdadeiros, talvez não tenha todo esse aproveitamento dela. É um pouco complicado falar dessa forma, porque são coisas muito abstratas, eu acho, né? Pra quem não tá acostumado a trabalhar com isso. Mas é verdade, tá ali, mas a gente não sabe dizer se tá ali mesmo. Então, qual que seria o mínimo pra gente chegar mais próximo do verdadeiro? Passar pela análise bromatológica daquele alimento. Então, pegar lá a amostra de ração, tirar a umidade, extrair a proteína bruta, né, através ali da análise de nitrogênio, o extrato etéreo, né, que é a gordura, pelo éter, e aí a gente vai conseguir ter aquela parte que vai ser concentrada de cinzas, né, que vai ser a origem da matéria mineral, e da fibra também. E aí, dessa forma, pareado com a coleta das fezes da urina, a gente vai poder ter uma noção um pouquinho maior se aquilo que está no rótulo é verdadeiro ou não, e também da digestibilidade daquilo que está no rótulo. Não, você falou bastante sobre digestibilidade, né? Eu acho que é legal a gente trazer para o público. Para nós é muito fácil entender o que é digestibilidade, né? A gente lida com isso todos os dias. Mas digestibilidade, pessoal, nada mais é do que a gente saber realmente o quanto foi aproveitado daquele alimento. Então, a gente fornece para o animal, coleta as fezes e vê o quanto saiu. Então, a gente compara o que tinha no produto e o que saiu pelas fezes, né? Normalmente é uma análise que a gente faz mais em centros de pesquisa, né? Já tem alguma ou outra fazendo a domicílio, mas é algo um pouco menor, assim, em domicílio. A gente faz mesmo e é a empresa que vai fazer, né? Ela quer comprovar aquilo que ela está colocando no rótulo dela. E a gente pode dizer que é o único método válido para essa avaliação. É o único que vai comprovar a digestibilidade real que tem aquele alimento. Existe como fazer in vitro, mas assim, não é 100% igual ao processamento no animal, né? Então, é sempre importante, né? A gente tem que sempre incentivar as empresas que façam isso com todos os seus produtos, porque é algo que a gente só vai conseguir ter a certeza quando tem esse resultado, né? Do quanto foi digerido, do quanto foi absorvido, né? Então, até quando às vezes a empresa muda um ingrediente, muda a fonte da proteína, né? Então tem que fazer novamente, porque como a Thaís disse, a qualidade da proteína, a biodisponibilidade daquela proteína, ela vai mudar. Então é importante que a gente tenha, assim, avaliações periódicas e que isso seja uma avaliação constante do produto final para que não tenha nenhuma alteração de rótulo com o que é real, né? E aí, dessa parte, eu acho que é muito importante também não só a gente incentivar as empresas a irem atrás, mas o próprio médico veterinário a tentar pesquisar quais são as empresas que fazem, quais são as empresas que não fazem, né? O médico veterinário, ele não sabe disso, mas ele tem muita abertura com esse tipo de empresa. Pega, dá uma ligada, né? Vê, às vezes dá até para visitar a fábrica. Pode ser super interessante e também para o tutor que está comprando tentar fazer essa pesquisa, porque é aquilo, né? É muito lindo olhar aquilo lá no rótulo sem saber quanto daquilo reflete a realidade ou não. Então, essa confiança é muito importante. Com certeza. E elas são muito abertas, viu, pessoal, essas empresas. Então dá para sempre ligar no saque, conversar, eu acho que é sempre válido. E aproveitando esse gancho, então a gente está falando sobre sobre essas rações, né? Agora eu quero entender um pouquinho mais sobre processamento. Você acha que o processamento, né, de cada tipo de alimento pode influenciar na qualidade final dessa ração? Cada empresa tem o seu modo, mas de forma geral é muito parecido, né? Então, o que é esse processamento, né? Não, com certeza, assim, a questão do processamento, ela pode de forma
proposital ou não, afetar completamente no perfil daquela fonte do que eu tô desejando. Então, eu acho que o que a gente mais vê com clareza isso é na questão do amido. Então, por exemplo, o amido, a depender da forma como eu processo, né, o quanto eu mexo com ele, gelatinizo. Quando eu falo gelatinização, eu tô falando deixar em partículas menores, passar em peneiras menores, isso acontece nas fábricas, eu posso deixar ele com uma digestibilidade, um aproveitamento maior ou menor. E não necessariamente o amido pouco trabalhado, né, com menor digestibilidade e menor gelatinização, é um amido de menor qualidade. Pode ser que eu queira isso mesmo. Então, por exemplo, esse amido menos trabalhado, ele vai causar menos pico glicêmico, ele vai se comportar mais parecido com uma fibra, e pode ser que eu deseje isso mesmo, né? Tá aí, inclusive, outro motivo para você não poder se basear só no rótulo. Porque às vezes o rótulo tá falando que tem, sei lá, milho. Tá bom, mas qual que é o tamanho desse milho? Quão foi gelatinizado esse milho? Eu não posso falar que o milho, por estar ali presente, vai causar um pico glicêmico super aumentado, porque eu não sei como foi trabalhado esse milho. Então, é uma outra forma de pré-julgamento, né? E ainda nesse assunto, a gente tem esse amido resistente, que é esse amido pouco trabalhado de propósito, que tem esse comportamento parecido com fibra. E pode ser que ele esteja ali totalmente proposital. Outra questão que é bem importante também é principalmente na questão de proteína de origem animal. A proteína de origem animal, que o pessoal gosta muito, né, de olhar ali atrás do rótulo e ver que tem um monte de proteína de origem animal, se meu cachorro vai adorar. Realmente ela é uma fonte muito, muito palatável para eles, mas ela tem uma possibilidade de variação de digestibilidade muito maior do que quando a gente fala na proteína vegetal, por exemplo. Isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. Então, por exemplo, a farinha de víscera, tem farinha de víscera que tem 90%, mais de 90% de digestibilidade, e tem farinha perto de 70%. E aí, como que você vai saber? Isso não tá no rótulo, não tem como saber. Então, isso também vai da confiança da fábrica, né? E de como, né, de onde foi comprada essa farinha, de qual é o fornecedor. A gente sabe realmente que aquela fábrica sempre compra do mesmo lugar, ou pode ser que em um mês ela compra de um, outro mês ela compra de outro. Então, acho que mais uma vez é a importância de fazer a análise periódica, né? E não só uma vez a gente analisar aquele alimento. Não, quando a gente visita essas empresas e tudo, a gente vê que muitas delas fazem análise no ingrediente, né? Uhum. Então, para o ingrediente entrar na fábrica, ele tem que estar seguindo o perfil. Eles têm fornecedores, clientes que são já cadastrados, então eles seguem esse direcionamento, né? Seguem sempre o fluxo com esse mesmo fornecedor. Então, isso é importante da gente ter essas empresas que são empresas confiáveis justamente por causa disso, né? Porque o rótulo não nos diz muitas informações. Então, a gente tem que saber a índole da empresa para continuar, né, seguindo com ela e orientando e oferecendo. Mas é isso, né? É bem importante essa questão do amido, porque o amido ele é importante Uhum. na dieta, a gente não consegue processar, né, extrusar o alimento sem o amido, mas já se sabe por muitos estudos que cães e gatos metabolizam, eles processam, digerem e absorvem ele muito bem. Então, a digestibilidade, eu trabalho bastante com digestibilidade, do amido ela é sempre alta, gente. Eles aproveitam muito bem. Então, esse não é, um grande problema mais, né? A gente já sabe disso. E para os animais, tá tudo bem, é uma fonte de energia. Vai virar glicose, né? Vai virar energia, ATP. Então, tá tudo bem, né? Precisa para os cães, para os gatos. E aí, aproveitando esse gancho, né, do processamento, né, como que a gente olha o rótulo, você vê que muitos veterinários, muitos tutores, né, eles vão pegar o rótulo e vão comparar só pelo nível de proteína, pelo percentual. Você acha que isso está certo? Então, aquela coisa, né? Como a gente já comentou, se é possível a gente superestimar a energia do alimento, a gente também pode superestimar essa proteína. Então, olhando lá atrás, eu não sei falar se é verdade ou não, se eu não conheço aquela empresa. Eu não sei falar o quanto daquilo que tá lá é verdadeiro. Então, só daí já é injusto eu pegar uma empresa que coloca que tem 40% e aí vai ver de verdade tem 30%, e comparar com uma empresa que coloca que tem 33%. Então, na verdade, e eu sei que ela realmente tem 33%. Então, só por isso, sozinho, já não seria justo.
Mas pensando ainda na questão do benefício para o animal, poxa, nem todo animal vai se beneficiar mais de comer uma quantidade maior de proteína, nem se aquilo fosse verdade, né? Então, mesmo se eu pensar, vai, num cão que não tem problema com proteína, então ele não é doente renal, tá tudo certo. Mas ele é um cachorro com muita fome, ele é muito glutão. A proteína carrega com si muita energia, então, muito provavelmente, uma ração com muita proteína vai ter muita energia também. Então, vai ter muita caloria a cada grama de ração. E aí, aquele cachorro, coitado, vai poder comer um tantinho pequenininho de ração. Isso se o tutor ainda controlar a ração dele para ele não ficar obeso, né? Mas pensando na grande maioria das casas aí que deixam à vontade, a chance de um cão comendo essa ração com muita proteína e com muita caloria ficar obeso é muito maior do que se ele comesse uma ração com menos proteína e menos caloria, né? A gente tem que pensar no todo desse animal. Sim. É a nossa função como veterinário, nutricionista, né? É olhar todo o rótulo, identificar e ver as calorias, porque querendo ou não, o animal ele sempre não, né? Mas ele gosta muito de ter ao seu dispor o alimento, né? Então, se tiver à vontade, ele vai comer Ele vai mesmo. comer, é. Ainda mais muita proteína, muito gostoso, aí que ele vai se esbaldar mesmo, né? Com certeza. E aí, aproveitando, você comentou antes sobre a proteína vegetal, né? Você acha que o pessoal às vezes condena bastante o uso desse tipo de proteína? O que você acha sobre isso? Quanto a fonte, ingrediente? Elas são muito injustiçadas, sabe? Eu acho elas incríveis, maravilhosas. Até em formulação caseira, nossa, é maravilhoso. Às vezes entra tão bem, sabe? Fecha tão bonitinho, enriquece tanto aquela dieta. Então, o que acontece? A proteína de origem vegetal, muito diferente do que muita gente acha, ela tem um aproveitamento altíssimo. É muito bom o aproveitamento dela. E diferente de quando a gente fala de proteína de origem animal, não faz tanta diferença da onde eu tô pegando. Ela tem muito menos variação entre um fornecedor e outro ou entre processamentos. Então, além dela ser uma proteína de aproveitamento super alto, como a soja, o glúten de milho é maravilhoso. Ela é uma ótima forma da gente acrescentar proteína na dieta sem carregar na parte mineral. Então, infelizmente, né, não tem jeito, quando a gente fala, por exemplo, em doente renal, o nosso inimigo principal é o fósforo, né, e não a proteína em si. Mas a proteína de origem animal tem fósforo, gente, não tem jeito. E aí você quer uma ração que tenha, assim, uma quantidade possível maior de proteína para manter a massa muscular daquele doente renal, por exemplo, só que sem que carregue o fósforo junto. Nossa, aí entra tão bem essa proteína, esse glúten de milho entra tão bonitinho. Ou pensando em paciente com hipersensibilidade alimentar, né? A gente tem aí as proteínas hidrolisadas. Eu sei que existe de frango, né? Tem muita marca que usa e funciona super bem para muitos animais, mas tem animais que mesmo a proteína hidrolisada de frango ainda não dá conta. Então acaba que a proteína hidrolisada de soja, por exemplo, aquele animalzinho que tem uma dificuldade na pelagem, na pele, nessa questão da coceira, vai ter uma vida muito mais confortável. E a gente ainda pode pensar num uso não tão tradicional, que seria, por exemplo, para cães com encefalopatia hepática. Então, para esses cães, o acúmulo das purinas, que também estão presentes muito nas proteínas, causam sintoma neurológico. E aí a gente quer usar uma proteína que ele consiga trabalhar um pouco melhor, sem ter que tirar tanto assim a proteína da ração, a gente pode utilizar também a proteína de soja, sabe? E isso eu uso até realmente na dieta caseira. Eu já fiz muita dieta caseira de obesidade para hipersensível. Difícil, mas aí você coloca uma proteína de soja e o cachorro come, nossa, fecha super bem. Super bem. Eu acho que concordo plenamente. Também não crucifico a proteína vegetal. Acho que é muito importante, um ingrediente muito válido da gente usar, né? A gente só não pode esquecer que a composição de aminoácidos dela não é tão completa quanto a de fonte animal, né? Então, às vezes, a gente tem um trabalhinho um pouquinho maior, mas essa é a nossa função. Fazer com que tudo fique equilibrado ali, que não falte nada para os cães, para os gatos. Mas é totalmente possível da gente utilizar uma fonte de proteína vegetal. E os animais gostam bastante, eles comem, não tem problema nenhum de palatabilidade, assim, na grande maioria das vezes eles aceitam muito bem, né? Ainda falando um pouquinho dessa parte das cinzas, né, que acaba que assim, né, tudo tem os altos e baixos. As cinzas, né, a relação cinzas mineral dessas proteínas, ela acaba sendo um pouco melhor do que a da proteína de origem animal, não tem jeito.
né? E isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas comentando na hora de avaliar a qualidade da ração, gente. Então, a gente sabe que o ideal é ter uma relação cálcio e fósforo de 1:1. Beleza, pode chegar ali até 2:1, mas nunca se inverter essa relação. Até porque um em excesso impede a absorção do outro, né? Então a gente tem que trabalhar aí sempre num balanço bem bacana. Só que, mais uma vez, a confiança da empresa. A gente quer fazer essa relação, ver se ele é 1:1, 2:1, que relação que é essa. Se eu só tenho o fósforo mínimo da embalagem e eu só tenho o cálcio máximo, a gente não pode comparar dessa forma. Não tem como eu comparar o mínimo de uma coisa e o máximo da outra. E aí a gente tem duas, né? A gente pode tentar ali estimar, mas qual que seria o mais bacana? Ligar na empresa, oi, você sabe quanto que é o fósforo máximo? Oi, você sabe quanto que é o cálcio mínimo? Para a gente conseguir trabalhar isso melhor. E às vezes pode ser que a empresa nem saiba porque não é obrigatório. E é uma informação importantíssima, né? Então, isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas olhando para ver se é uma boa ração ou não, e que na minha cabeça, nossa, é muito essencial, é muito importante, é um cuidado, assim, precisa dele, né? Com certeza. Se a gente fosse resumir agora, então, né, a gente tem fonte animal. Ela é mais completa em aminoácidos, mas tem ali cálcio, fósforo, matéria mineral em excesso, porque, gente, às vezes vem um pouquinho de osso, né? Vem umas outras coisas que não deveria estar tanto ali. E a gente tem, por outro lado, a fonte vegetal, que ela não é tão completa em aminoácidos, mas o perfil dela de matéria mineral é muito melhor, né? Então, a gente sempre tem que equilibrar esses dois para que a gente tenha uma dieta mais completa, mais balanceada, mais equilibrada. E aí, quando você fala de proteína, se a gente pegar um rótulo e avaliar, assim, uma proteína que tenha 26% e outra 30%, você acha que é justo a gente comparar olhando dois rótulos assim? Então, além de tudo aquilo que a gente já comentou, de não saber o que é verdade e o que é mentira, ainda tem a questão do que aquilo representa naquele alimento, né? Então, a gente, nutricionista, quando a gente vai comparar uma ração com outra, um produto com outro, a gente nunca compara desse jeito. A gente nunca pega o 26% versus o 30%. A gente passa tudo para a base de a cada 1.000 quilocalorias. Porque, no fim das contas, o que vai fazer diferença é quanto o paciente vai estar ingerindo daquilo. Então, se eu pegar essa ração de 30%, eu olho e falo, nossa, ele tá comendo um monte de proteína. Aí vai ver a ração tem 4,5 de energia metabolizável, assim, é um whey das rações, de tanta energia que tem essa ração. E aí o cachorro vai lá e pode comer um tantinho, pode comer 50 gramas, beleza. Aí da ração, outra ração que tem 26%, a energia é muito mais baixa. Próximo ali, baixo de 3, vai. Pensa numa ração de obesidade, por exemplo, uma ração bem baixinha. E ele vai poder comer um tantão. Acaba que, na quantidade calórica que o animal pode comer, ele pode estar comendo muito mais gramas de proteína bruta na ração com 26% do que na ração com 30%. Então, acho que isso que é o importante. Isso é uma conta fácil de fazer. Quando a gente já fica mais com o olho treinado, a gente já consegue um pouco bater o olho e falar assim, nossa, 30%, mas olha que energia alta, ele não vai poder comer muito, acho que vai dar pouco. Ai, 26% baixo, mas olha que energia baixinha, ele vai poder comer mais. Mas quando a gente não tá tão treinado assim, a gente quer ter certeza, é só converter. Então, a gente sabe que né, a informação do rótulo dá pra gente que cada grama daquele alimento tem tantas quilocalorias. E que eu sei que ele pode comer 400 calorias no dia. É só fazer, gente. Quantas gramas de alimento ele vai poder comer e daquelas gramas de alimento, quanto que é proteína? Aí a gente vê realmente, né, quem que tá comendo mais proteína. Nossa sorte é que é tudo regra de 3, né? Porque a gente... O veterinário com a matemática... Mas são contas fáceis, pessoal. São contas que são regras de 3 realmente. 1 quilocaloria para 1.000 quilocalorias. A gente compara o rótulo, compara pelo que o animal está comendo. É uma única forma da gente conseguir realmente comparar rótulos. E eu gosto até de falar, quando a gente olha rótulo assim, para a gente tomar cuidado, quando a gente olha rótulo de alimento úmido. Você vai olhar ali, tem 9% de proteína. Nossa, é baixíssimo. E tem muito tutor que fala isso. É muito baixo porque tem 9%. Então tá tudo bem. Posso dar à vontade para o meu animal que é doente renal crônico que não tem problema. Não é isso. Não se esqueçam que um alimento úmido tem 80% de água. Quando a gente fala da dieta seca, tem ali 10,
máximo 12% de água, né? A matéria seca dele é muito grande. Agora, quando a gente fala de alimento úmido, toda vez que a gente vai comprar uma latinha, a gente está comprando 80% de água junto. Então, quando você passa isso para a matéria seca, então quando você tira essa água e vê o que realmente sobra de produto ali, a proteína é alta. E na grande maioria das vezes é bem alta. Sachê é um negócio assim, se a gente pudesse comer sachê pra ir pra academia, ia ser show de bola. Porque é concentrado. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem água. E se tem água, a gente paga pela água que a gente está comprando ali, né? Então o rótulo, ele vem na matéria natural. Então ele não vem pra gente mostrando que tem mais água, que tem menos água. Não, ele vai mostrar o que tem ali no produto. E aí a gente tem que fazer essa conversão toda para realmente entender o que tem, né? É um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é tudo regra de três. Só dá uma treinadinha, a gente faz uma planilha no Excel também, isso resolve toda a nossa vida. E quanto aos carboidratos, né? A gente vê que tem muitas formulações aí que são condenadas, porque inclui carboidrato disso, ou daquela fonte, ou fonte de aquilo. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua visão, né, do mercado hoje? O que a gente tem de carboidrato também? Eu já vi que a gente vai ser defensora dos injustiçados das rações, né? Porque a proteína vegetal, carboidrato, a gente tá pegando todos os injustiçados e colocando aqui no coração. Não, a gente vai trabalhar para o pessoal entender que não é ruim, gente, que tá tudo bem. A gente tá aqui para desmistificar tudo isso. Então, essa questão do carboidrato, Esté, você até já comentou, né? Além dele ser essencial para a formação do grão de ração, então não dá para tirar. Não dá para tirar, tem que estar lá, pronto, acabou. Os cães e os gatos também aproveitam super bem essa fonte energética, então não tem essa contraindicação. E pensando que a energia do alimento ela vai ser composta principalmente da proteína, da gordura e do carboidrato, se eu tiro completamente o carboidrato de jogo, eu vou ter que aumentar, eu vou ter que colocar muita proteína, eu vou ter que colocar muita gordura. E aí, pensando num animal saudável, eu não sei se ele consegue comer isso tudo de proteína, isso tudo de gordura. Então, eu posso pegar um animal que até então eu não sei. Até então, para mim, ele é super saudável. Ele não tem nenhum problema de metabolização de gordura. Mas se eu der muita gordura para ele, talvez ele tenha um aumento de colesterol e triglicérides. Né? Eu não tenho como falar que isso vai ser maravilhoso para ele ou não, se ele vai tolerar isso ou não. E outra questão é que realmente, né, a gente tem, eu vejo que isso é um problema, uma preocupação de tutores, né, o pico glicêmico. Porque eu vou dar e tem arroz, vai aumentar a glicemia. Porque eu vou dar e tem não sei o que lá, vai aumentar. Gente, mas você não come batata e não aumenta a glicemia? Se o seu animal tá bem, se ele tem ali tudo controladinho, ele produz insulina direitinho, é para ele conseguir dar conta desse pico glicêmico que é o natural da alimentação dele, gente. Então, primeiro de tudo, a gente tem que dar as coisas na quantidade certa. Eu não tô falando para dar um monte de ração com um monte de amido à vontade para ele, mas dando na quantidade calculada para aquele paciente manter o peso dele em 2, 3 refeições, o corpo dele vai dar conta de produzir essa insulina. Ele não vai ficar pré-diabético. Já escutei isso também. Isso deixa o animal pré-diabético. Imagina, gente, ele tá trabalhando, ele tá metabolizando o que ele tá recebendo, que é o natural dele. Não tem nada, a gente não tá forçando nada para isso. Né? Então, essa questão aí é uma preocupação que as pessoas tinham que se preocupar com tanta coisa, se preocupa com o que não precisa se preocupar, né? Não, é bem isso mesmo. Eu gosto sempre de repetir o que o nosso orientador explica bastante, né? A energia de uma dieta, ela é feita numa forma de pizza, né? Então, toda vez que a gente vai calcular quantas calorias tem, a gente tem que saber de onde vêm essas calorias, né? E é sempre pela proteína, pelo carboidrato e pela gordura. Se eu aumento um, eu tenho que diminuir o outro. Se eu diminuo um, consequentemente, o outro tem que aumentar. A pizza tem que estar sempre cheia, sempre em 100%. Né? Então, se realmente a gente tira ali a fatia do carboidrato 100% ali, tira ela completamente, a gente vai ter que aumentar muito a quantidade de proteína e a quantidade de gordura. Senão a conta não vai fechar. Não tem como, gente. Senão é muita energia que o animal precisa para ser suprida. Então, o carboidrato, ele tem a sua vantagem, além, né, do processamento, ele produz energia e a gente tem que valorizar os carboidratos. Eu sou super a favor dos carboidratos, né?
Então, os carboidratos, eles vão virar energia, eles viram ATP, eles têm toda a sua resposta fisiológica no organismo, metabólica, então ele é importante. E, além de tudo, tem o custo financeiro, né? Então, a proteína, a gordura, ela é mais cara do que o carboidrato. Então, quando a gente coloca na dieta o carboidrato, ele ajuda a reduzir o custo. Então, se hoje a gente já vai lá e vê nos mercados, né, nas lojas, e já fala, nossa, como a ração tá cara. Imagina se a gente tirasse o carboidrato. Uhum. A gente não ia conseguir estrusar, mas caso fosse possível, a gente ia gastar muito mais, porque a fonte animal é muito cara, né? Então, tudo que a gente coloca ali acaba encarecendo ainda mais. Então, o carboidrato ele também serve para diluir o custo desse produto, né? Então, é mais uma vantagem que ele tem. E quando a gente fala, né, de carboidrato, de baixa assimilação, sim, ele é importante, mas ele é importante em algumas situações, né? Quando a gente tem um animal diabético, realmente, ele vai ajudar. A gente não quer fazer um pico de glicose ali, né, uma alta insulina, mas se não, é como a Thaís falou, qual o sentido? A gente come tantos carboidratos também. Não vamos, coitados, não vamos julgar tantos eles, né? Vamos deixar ele, vamos tornar o carboidrato bonzinho, porque eles são capazes de processar. Nesse gancho seu da pizza, isso é muito importante para a dieta caseira também, viu, gente? Não adianta a gente passar uma dieta com 80 gramas de arroz e você passar para 50 porque você acha que sim, ou pior, tirar tudo e achar que tá abalando, porque é aquela pizza. Então, tudo bem, talvez a quantidade de carne e gordura permaneça a mesma, mas quando a gente olha no geral, no 100%, né, falando na fórmula, aquilo aumentou proporcionalmente. Às vezes a gente forma uma dieta maravilhosa para aquele paciente que, porventura, talvez não possa comer tudo aquilo de gordura, não possa comer tudo aquilo de proteína, e vocês vão lá e tiram e, gente, acabou com a formulação. Então, assim, tudo tá ali bonitinho, do jeitinho que é pra ser, sabe? Não precisa demonizar nada, vamos abraçar, é gostoso, eles gostam também. Nunca vi nenhum cachorro reclamar de comer batata, de comer arroz. Eu fico felizona. Não, é verdade. E eu acho que é legal também que tem sido explorado muitos novos tipos, né, de carboidrato na indústria PET. Tanto pensando no carboidrato como amido, como carboidrato como fibra, né? Então, a gente vem recebendo, né, vários estudos e lendo novas propostas. Quando, né, sempre se falou muito da batata doce para o ser humano, para diminuir o índice glicêmico. Hoje a gente já tem estudo e rações com batata doce, né? E aí, pensando na fibra, vou dar um exemplo aqui que foi o que aconteceu na minha rotina, assim, que eu consegui acompanhar de perto. Veio uma empresa que produzia suco de laranja, eles não sabiam o que fazer com o bagaço, e aí, vamos tentar aproveitar isso para a indústria, porque é um descarte, né? Só que aquilo ali tem nutriente também. Então, entrou com uma fonte de fibra, né? Então, é uma ótima fonte de fibra para dieta, para cães, para gatos. Já tem vários estudos publicados com a polpa cítrica. E a gente está vendo cada vez mais um aproveitamento dos ingredientes, né? E a gente tem que pensar em sustentabilidade. Não dá para esquecer disso. Então, Esté, já que você abordou essa questão da sustentabilidade, que é super importante, a gente não pode deixar de levar isso em consideração, realmente, né? Então, para mim, eu sei que para você também, é um dos grandes pilares de quando a gente pensa na nutrição em larga escala. Eu sei que às vezes, né, o tutor, o proprietário pensa ali em ter ingrediente de primeira linha, né? Então, coisas que não sejam, entre aspas, sobra, mas se a gente tem um produto que acaba sobrando na nossa linha de produção para os seres humanos, e que os cães absorvem bem, os gatos trabalham bem, né? Pode enriquecer aquele alimento de alguma forma, por que não utilizar um subproduto, né? Até porque a gente passa sempre por uma crise de produção mundial para conseguir atender todo mundo. Então, se tem como a gente facilitar para isso e ainda por cima produzir menos resíduo para o nosso mundo, eu acredito que é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração também. E também é importante da gente ter noção se aquela empresa segue como pilar ou não. Sim, hoje tem sido abordado muito, muito sobre sustentabilidade. A gente vê artigo, a gente vê conferências, né, congressos que o tema central é sustentabilidade. Então é muito importante realmente a gente vir trazer esse assunto, conversar sobre ele, lembrar que ele existe, porque a gente não pode pensar só no hoje, né?
Hoje é muito pouco, né? E aí, e o amanhã? E o depois de amanhã? Então a gente tem que lembrar realmente dessa questão. Esse assunto é um assunto bem, está bem alto e é muito importante, Com certeza. né? E aí, então, pensando nesse contexto todo que a gente conversou, o que que você acha, assim, como seria para escolher uma ração boa, uma melhor ração, falando pelo rótulo, né? O que que a gente consegue identificar aí? Eu acho, Esté, pra mim, o mais importante é a palavra mágica do depende, né? Tudo depende, gente. Depende de quanto a pessoa tá disposta a gastar ou pode gastar. Depende do animal. Se aquele cachorro saudável tem muita fome, é o contrário, não gosta de comer. Tem uma predisposição a desenvolver algum tipo de afecção, né? Às vezes uma predisposição racial, alguma coisa nesse sentido. E sempre levar em consideração essa questão da confiança na fábrica também. Então, além de tudo isso que a gente já falou, levar em consideração o que você acha importante, quais são os valores que você acha importante na hora de consumir um produto, como qualquer outro produto, né? Eu acho que não adianta a gente falar, e tal, sei lá, maquiagem é super boa, tal coisa é super boa, você vai ver ali a cara da empresa, tudo que acontece, você não condiz com os valores que aquela empresa tá pondo para você. Então, eu acho que o mais importante é essa questão do depende. Tudo depende. Eu acho que é por isso que eu desgosto tanto de generalizações. Então, tal marca é maravilhosa, tal marca é horrorosa. Gente, Depende. depende. Dificilmente aquela marca vai ser ruim para todo mundo. Da mesma forma que talvez aquela marca não seja boa para todo mundo. É por isso que ainda bem a gente tem tanta opção para escolher, tanto das marcas e dentro das marcas várias opções ali. Eu quero um produto que não use coisas artificiais, eu quero um produto sem conservantes, tudo bem, né? Vamos ali olhando dentro daquilo o que tem para cada um, né? Tudo sempre depende. Realmente, tudo depende. Depende muito da situação fisiológica que o animal tá, né? Se ele tem alguma enfermidade, se ele não tem, o poder realmente aquisitivo do tutor. Então, gente, não generalizem. Ração é um alimento completo, balanceado. Claro que sempre pensar na indústria, em quem está por trás, né, dessa ração, desse produto. Mas isso é para tudo. Não é só a ração, gente. Quando a gente vai comprar um alimento para a gente, também é dessa forma, né? Então a gente também tem que ir atrás de empresas que são mais confiáveis, que fazem uma boa procura de ingredientes, que usem ingredientes mais, mais corretos, né? Com uma boa formulação. Então, não é só para cão e só para gato. Eu sei que as pessoas generalizam demais, mas isso é para a gente também. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E se não conhece, gente, procura quem conheça. Tá tudo bem, a gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui para complementar, ninguém vai roubar o lugar de ninguém. Estamos juntos. E o melhor é sempre proporcionar ao paciente, né? Então a gente quer que o animal ele cresça, que ele se desenvolva, que ele tenha longevidade. Então é isso que é o nosso objetivo sempre. Então a nutrição, eu acho que a gente pode dizer que hoje a nutrição trabalha bastante para isso, para proporcionar bem-estar, qualidade e longevidade. Então, se a gente trabalha em conjunto, é o que a gente vai querer trazer para o paciente de vocês, né? Para o paciente, para os nossos animais, de uma forma geral. Então, confiem, vão trabalhar com empresas que são confiáveis, né? E como mensagem final, Thaís, que dica você dá para os veterinários que querem ir além do rótulo, né? Que eles querem conhecer um pouco mais, querem não digo nem se especializar, mas que querem poder trazer isso para sua rotina. Eu acho que o mais importante, você até já comentou, procura colega, né? A gente tá junto nessa, então ninguém é obrigado a saber tudo. Você vai me perguntar coisa de ortopedia, eu também não vou saber, tá tudo bem. Ninguém espera que eu saiba tudo sobre um assunto que não é o que eu tenho mais conhecimento, né, no que eu me especializei. Então, vai atrás de colega, alguém que você conheça, alguém que você confie, né, que você sabe que aquela pessoa estudou bastante para aquilo. Tá tudo bem, você não tem que saber tudo sozinho. Além disso, hoje em dia tá muito fácil da gente conseguir informação. Só que tem que tomar cuidado com a informação que a gente consegue, né? Então, a internet tem informações muito boas e informações não tão boas assim. Então, acho que tomar um pouco de cuidado, filtrar um pouco essa questão do conhecimento.
Ir atrás de bons artigos, de bons cursos. Hoje em dia tem muita apostila também disponível na internet. E o que eu acho, sinceramente, mais legal, que eu acredito que grande parte das pessoas não sabe, mas muitas aulas de boas pós-graduações, na verdade excelentes, estão disponíveis para a gente conseguir cursar, por mais que a gente não seja linkado a nenhuma faculdade. Então, por exemplo, a USP, a Unesp, no programa de mestrado e doutorado, tem várias aulas que a gente consegue assistir como aluno especial. É só ficar ali atento, né, na abertura dessa matéria, se inscrever ali bonitinho e muito provavelmente vocês vão conseguir ter aulas com professores maravilhosos. Agora mesmo há pouco teve a aula do professor Aulus, né, da parte de toda essa parte de processamento. Inclusive, tivemos aula com a Stephanie também maravilhosa. E não precisa estar em nenhuma pós-graduação, em nenhum mestrado, em nenhum doutorado. Você pode se inscrever como aluno especial. Então, eu acho que é questão de ter vontade de ir atrás, filtrar os conhecimentos, não acreditar em tudo que você escuta, checar essas informações e ir atrás de quem realmente sabe do que tá falando, de quem é muito bom ali pra gente aprender, né? Sim, eu complemento que não é um curso de um fim de semana, gente. Nutrição, quando a gente vai falar dos 40 e poucos nutrientes, quando a gente vai entender a interação entre eles, a Thaís comentou, aumenta cálcio, diminui fósforo. Gente, é muito detalhe. É muito detalhe. A gente age tanto na nutrição básica ali, com crescimento, desenvolvimento, manutenção, como age com a nutrição clínica, que é trabalhando com doença. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão de que nutrição não é algo só da comida e tudo bem. Vamos entender nutriente, vamos entender a interação. Eu gosto de falar muito que é nutriente, não é ingrediente. Nutrição é nutrir, né? Então, a gente tem que saber qual é a função daquele nutriente. Então, não é um curso de um fim de semana que vai resolver o nosso problema, né? Então, a gente tem que estudar bastante. Eu tô nessa área há mais de 10 anos. A Thaís já fez residência, mas também estudou na Unesp em Jaboticabal, que já teve uma boa base. Então, tá complementando, tá entrando no mestrado. Então, a gente estuda muito para chegar onde a gente chegou. Então, procurem pessoas que estão seguindo a mesma linha, que conhecem, que tem essa base, sabe? Porque é importante. E só quem ganha é o animal, né? O animal ganha com isso e você ganha tendo a companhia dele durante muitos anos, né? Então, é um ciclo aí que a gente quer trazer longevidade e bem-estar para esses pacientes, com certeza. Acho que era isso, Thaís. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente fica de portas abertas para você voltar, para a gente conversar sobre mais outros assuntos. E peço para o pessoal, se ficaram algumas dúvidas, podem enviar quando o vídeo sair, que a gente responde na sequência. Muito obrigada e pode deixar sua palavra final. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, foi incrível, não só por poder partilhar desse momento com você mais uma vez, né, tá com você, tá com toda a equipe, né, que a gente veio lá do laboratório, é muito gostoso, gente, é uma sensação, assim, realmente muito boa, você sente que você tá sempre abraçado, sabe? E ainda mais pra falar sobre uma coisa que a gente gosta tanto, que é tão importante pra gente. Então, eu acho que esse podcast não só para veterinário, mas até para tutor, que fica confuso. Informação daqui, informação dali. Ai, quem que eu escuto, quem que eu não escuto. Então, acho que é legal a gente conseguir passar um pouquinho do que é tão importante pra gente, tanto pro veterinário quanto pro tutor. E acho que é isso. Com certeza. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau, gente.